E uma pomba lá do céu me consolar. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo. Da onde? Olha que maravilha! Estou alegre, Jesus Cristo me tirou. Amém. Mateus capítulo de número 4. Glória a Deus. Versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. E a palavra nos diz: então Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropece com teu pé em alguma. Versículo 7, disse-lhes Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou ao monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorar. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Em detalhe, aquele que é fiel, este Deus honra. Aleluia. Quem permanece fiel, o próprio Deus vem, o assacia, o supre e o honra. Glória a Você crê Deus. nisso? Pode tomar sua assento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No Evangelho segundo o relato de Mateus, nós vemos Glória a o Deus. tema central do livro por completo: Jesus, o Rei e Messias prometido. Nós vemos na sua introdução, do seu capítulo do 1 ao capítulo de número 2, nós vemos a genealogia e infância de Jesus. Nós vemos genealogia de Jesus, nós vemos o nascimento virginal, nós vemos visita dos magos, nós vemos a fuga para o Egito e retorno a Nazaré. Já, aleluia, no capítulo de número 3, que abrange até o capítulo de número 4, nós vemos a preparação para o ministério. Nós vemos a pregação de João Batista, nós vemos o batismo de Jesus, nós vemos a tentação no deserto, e nós vemos também o início do ministério e chamado dos primeiros discípulos. Já no capítulo de número 5, que abrange até o capítulo de número 7, nós vemos o Sermão do Monte, conhecido como o Sermão da Montanha. Nós vemos as bem-aventuranças, nós vemos o papel dos discípulos, nós vemos a justiça superior e nós vemos, aleluia, a justiça superior dos filhos do reino. Já no capítulo de número 8, que vai até o capítulo de número 10, nós vemos milagres e chamados. Nós vemos vários milagres de cura e autoridades. Nós vemos o envio dos 12 discípulos para fazer a missão de Jesus no seu capítulo de número 10. Já no capítulo de número 11, que abrange até o capítulo de número 13, nós vemos a oposição e revelação. Nós vemos dúvidas de João Batista, nós vemos, aleluia, a rejeição das
cidade, e nós vemos o conflito com os fariseus, e nós vemos também parábolas do reino, que nos norteiam as condutas a respeito da vontade de Deus. Nós vemos do seu capítulo 14 ao capítulo de número 20, o reino ele se manifesta em meio à oposição. Nós vemos, aleluia, o reino se manifestando em meio à rejeição. Nós vemos, aleluia, multiplicações de pães, nós vemos curas e milagres, nós vemos a confissão de Pedro e anúncios da morte, nós vemos a transfiguração e nós vemos o ensino sobre o reino. Nós vemos já no capítulo de número 21, que abrange até o capítulo de número 23, a entrada triunfal e conflito em Jerusalém. Nós vemos a entrada em Jerusalém, nós vemos a limpeza do templo e confrontos com líderes religiosos. Nós vemos ai dos, aleluia, fariseus, ai contra os fariseus. Nós vemos do capítulo 24 ao 25 os sermões proféticos, agora Jesus Cristo vai datar, ele vai dizer sobre aquilo que é profético, e as profecias elas estão se cumprindo nesses últimos dias. Nós vemos capítulo 24 os sinais dos últimos dias, os sinais do fim. Nós vemos capítulo 25, aleluia, as parábolas e julgamento final. Nós vemos, aleluia, no capítulo 26 ao capítulo 28, a paixão, morte e ressurreição. Nós vemos, aleluia, no capítulo 26, a última ceia e prisão. Capítulo 27, nós vemos julgamento e crucificação. No capítulo 28, nós vemos a ressurreição e grande comissão. Eu sei de uma coisa, dentro desse contexto em geral do livro de Mateus, que era conhecido como Levi, que Jesus Cristo, ele comissiona, Jesus Cristo, ele recompensa, Jesus Cristo, aleluia, ele dá poder e autoridade àqueles que não decidem viver conforme a tua vontade, mas esses que decidem viver conforme a vontade de Deus não ficarão sem uma resposta divina do céu. Mas eu não vim pregar, glória a Deus, o livro de Mateus por completo. Nós estamos no capítulo de Mateus por número 4. Nós vemos que Jesus ele se prepara. Ele é preparado durante 40 dias, e esses 40 dias são um símbolo de uma preparação e devoção a Deus. Nós vemos que nessa base desse texto, nós vemos que Jesus ele havia acabado de ser batizado. E, aleluia, nós vemos que o Espírito leva ao deserto, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta messiânico Isaías, que haveria um que batizaria com água, mas posteriormente vinha um que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Jesus ele veio cumprir com as profecias. Para eu pregar esse Novo Testamento, eu tenho que ver o Antigo, porque para se concretizar o Novo, estão as profecias datadas, escritas e relatadas no Antigo. Tem crentes na atualidade que diz que não se deve pregar o Antigo Testamento porque não se vive mais o Antigo Testamento e é coisa velha, é coisa passada. Mas esses não sabem que o novo se cumpre por causa do velho. Então temos que analisar o velho, temos que viver o novo, temos que encaixar o que tem no velho em nós, porque toda a escritura de Deus ela é proveitosa. Nós vemos que, aleluia, mesmo nos momentos de maior, aleluia, espiritualidade, isso não nos isentam de sofrer tentações. E eu quero aplicar ao meu teu coração aquilo que Satanás mais consegue fazer nesses últimos dias: é enganar aqueles que não têm base fundamentada nas escrituras, é enganar e lubrificar aqueles que não têm acesso, aleluia, o que a Bíblia nos diz. Porque se eu tenho uma coisa dentro de mim, é que a verdade ela está contida dentro da palavra, e se eu quero receber e absorver a verdade dentro de mim, logo eu tenho que abrir as Sagradas Escrituras e examinar com meus próprios olhos. Eu costumo dizer uma coisa que Deus falou para mim: aquele que não estuda a Bíblia, aquele que não lê a Bíblia, ele é obrigado a acreditar naquilo que ouve. E muitas das vezes
aquilo que está ouvindo é heresia. Muitas das vezes aquilo que está ouvindo não procede no texto da parte da palavra de Deus. Mas eu creio que nessa noite tem pessoas que têm interesse ainda nas coisas espirituais que vêm da parte de Deus. Você tem esse desejo ainda? Uma paixão espiritual. Jesus Cristo, ele tem coisas grandes para fazer em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. No deserto há muitas coisas que nós podemos aprender. O deserto é um lugar de aprendizagem. O deserto é um lugar que muitos dizem em suas ministrações, seus sermões, que é a escola do crente. Porque é no deserto que a gente vê quem é que vai nos suprir a necessidade. No deserto a gente vê quem é que é fiel verdadeiramente a Deus. Porque para adorar a Deus quando tudo vai bem, isso qualquer um pode fazer. Eu quero ver permanecer adorando quando lhe faltar o pão dentro da tua casa. Eu quero ver adorando a Deus e sendo fiel a Ele quando lhe faltar o dinheiro de você pagar aquela conta. Porque Jesus Cristo permite provações para ver quem é que está firme na rocha inabalável que é Ele, para ver quem permanece firme, aleluia, nas suas sagradas escrituras. Jesus, ele foi conduzido pelo deserto. Olha só no versículo 1 ao 2, ele foi conduzido pelo Espírito, porque Deus, ele permitiu este momento. Foi 40 dias de jejum, é uma preparação de Jesus. Este é o período da preparação de Jesus para ter intimidade com Deus. A primeira coisa que eu posso notar aqui do versículo 1 ao 2 é que quem se prepara para ter intimidade com Deus jamais será enganado por Satanás. Aquele que se prepara para ter tempo com Deus, não somente quando vem ao culto, esse jamais pode ser ludibriado, usando assim Satanás as escrituras com textos isolados, com versículos isolados. Quem medita com Deus e tem um período de preparação com Ele, esse tem intimidade com o céu e com Jesus Cristo, e ele não pode ser enganado, porque ele tem a mente de Cristo. Aleluia. Só pode ter a mente de Cristo aquele que medita na sua palavra. O homem natural não pode ter a mente de Cristo. É por isso que muitas pessoas acabam acreditando em coisas que não são verdades. Aleluia, Jesus. Tem gente que acredita até hoje, pastor, que o fruto que a Eva comeu era uma maçã. Não, onde está escrito isso? Aí eles absorvem e acreditam por quê? Erreis por não examinar as escrituras. Mas esse texto vem falar de uma coisa muito interessante, porque enquanto eu estou num texto que está falando de Jesus, deserto e Satanás, eu posso lembrar do princípio de tudo, aonde surge o pecado original. No jardim do Éden. O que aconteceu no jardim do Éden? Alguém lembra? Não conhece? Não lembra? Nunca ouviu? Tem gente dizendo que nunca ouviu. Ali foi fundado o pecado. O pecado se materializou no jardim do Éden. Depois de Deus ter criado os céus, a terra, o mar, as estrelas, porque a terra era sem forma e vazia. Ele cria tudo e depois ele vai para o plano de criar o ser humano. Ele pega do pó. Ele pega o ser humano do pó. Eu acho tão interessante que cientistas comprovaram que as mesmas químicas que tem na terra tem no corpo. As mesmas químicas que tem no nosso corpo, cálcio, potássio, ferro, e aí vai no magnésio, é as mesmas químicas que tem na terra. Isso para comprovar que o homem foi criado do pó, que o homem foi criado do barro, que o homem foi criado pelas mãos de Deus. Glória a Deus. Mas voltando no jardim do Éden, Deus estabelece ordem. Não havia lei, mas tinha uma ordem. Não toca, não mexe, não pega, não come. A ordem foi dada a quem? Adão. Mas quem comeu? E Eva deu para quem? Mas quem foi enganado? Adão. A serpente, ela vem sorrateiramente. A serpente aqui é Satanás. Ela está encarnada. Satanás está encarnado numa serpente para enganar o homem, a mulher.
E hoje não é diferente. Porque tem quem está esperando Satanás assim, ó. Vermelho, feio, com tridente na mão. Não. A Bíblia diz que, se possível, ele se transfigura em um anjo de luz. A Bíblia diz que, se possível, ele faz fogo cair do céu. Está fazendo. Nessas igrejas, aleluia, que não tem nada a ver com Cristo, tem operação de cura, mas é uma cura mentirosa. Tem operação de libertação, é o Vale do Sal, é o Vale da Rosa. Não tem nada a ver com Jesus Cristo isso. Isso é uma falsa libertação, é uma falsa doutrina, é um falso ensinamento. Não tem nada a ver com Jesus Cristo e com o Evangelho da graça que Ele nos ensinou. Mas Satanás conseguiu enganar o homem. Enganou a mulher, a mulher passou para o homem pegou. A culpa estava sobre Adão. Aprenda uma coisa: a responsabilidade que Deus tinha dado deu a Adão. Deus não poderia ter cobrado de Eva aquilo que ele entregou na mão de Adão. Então, se Deus colocar uma responsabilidade na tua mão, tu não pode colocar na mão do Wagner. É sua, então é você que tem que arcar com a responsabilidade. Deus deu na sua mão, então é sua. Não adianta falar, foi Satanás que me tentou e eu pequei por causa de Satanás. Vamos cair aqui entre nós, irmãos. Nem tudo é o diabo que está fazendo. Tem muita coisa que é erro do ser humano. Tem muita coisa que é erro da mulher. Tem muita coisa que é erro do homem. E tem muitos que querem atribuir toda a glória a Satanás. Eu não estou querendo passar o pano na mão, o pano na cabeça de Satanás e dizer que ele é santo e que nem tudo. Não, nem tudo vem nele. Ele tenta. Eu quero dizer uma coisa: ele pode até tentar o homem, mas ele não obriga ninguém a pecar. Ele oferece o prato, mas ele não te obriga a comer o prato. E o que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer que, se nós somos responsáveis por aquilo que Deus colocou na nossa mão, Satanás pode não tentar da esquerda, pode tentar da direita, mas quem é fiel jamais se corromperá, porque ele permanece debaixo da graça de Deus. Nós vemos que a tentação, ela pode fazer parte do processo de crescimento espiritual, mas não é da parte de Deus. Deus conduziu Jesus por quê? Se já que o homem caiu no jardim do Éden, e tem quem diz que a carne é fraca, pastor, por isso que eu estou pecando muito. O espírito é forte, está preparado. A carne é fraca, mas se você der lugar para ela. A carne é fraca quando o caráter não é forte. Quando o caráter é forte, a decisão é concreta, Satanás pode oferecer o prato, pode oferecer a pombagira, pode oferecer o que for, aleluia, rabo de saia, pode oferecer dinheiro da maçonaria, mas quem tem caráter não se corrompe, quem tem caráter não se vende, quem tem caráter não se deixa se levar pelos pratos, por aquilo que enche os nossos olhos. Nessa noite, Jesus Cristo me dá autoridade para dizer: talvez a tentação que tu está passando era para que você venha amadurecer e crescer espiritualmente diante daquele que tem os olhos. Como chama de fogo e espera a evolução da tua igreja. Nós vemos a primeira tentação. Satanás, ele se aproxima de Jesus. Jesus está no deserto, 40 dias sem comer, sem beber, ele está com fome. Jesus aqui, ele está em forma humana. Mas isso não quer dizer que nós devemos tirar. Ele não. Jesus está na forma humana, então ele não era Deus ali. Não. Ele era Deus, mas ele estava em osso, carne, pele, nervo, sangue. Então ele sentia fome. Então ele sentia sede. Se alguns dizem que a carne é fraca e não pode vencer o pecado, talvez Deus ouça de uma forma especial para solucionar o pecado. E que forma que é essa? Dentro do ventre do último do Santo dos Santos, o ventre da simples Virgem de Nazaré, Maria, foi concebido por Deus e pelo Espírito Santo dentro do ventre. Há os hereges que quer dizer que o Espírito Santo adulterou com Maria. Não tem nada a ver. O Espírito Santo não pode tocar, aleluia, naquilo que é físico. Afinal de contas, ele é Espírito, mas foi concebido através de uma operação miraculosa. Do nada, Deus coloca no ventre de uma mulher que foi encontrada bendita entre as mulheres. Mas isso não dá, aleluia, autoridade de nós atribuir a honra a ela. Ela foi usada, aleluia, para ter um ventre
Jesus. E nesse ponto, Jesus está dizendo: eu vou, aleluia, nessa terra. Deus está falando: quando eu tenho um plano de salvação, eu sou capaz de olhar para dentro do meu lar e enviar meu único filho, para que a humanidade não se perca e perca até mesmo a salvação naquele grande dia. Deus pega no teu plano e pega Jesus e envia, vai. Ele é enviado dentro do ventre, depois ele é concebido, ele, aleluia, Maria pare Jesus, e depois de parir Jesus vem na terra e diz: agora eu vou mostrar para Satanás como que é. Ele enganou o homem, ele enganou a mulher, ele enganou na jardim do Éden, e tem quem diz que não tem como vencer Satanás sendo na carne, pois Jesus veio na carne para dizer como que é que vence Satanás. Jesus veio em forma corpórea para dizer: se vocês não conseguem, vocês conseguem sim, porque hoje eu vim em forma corpórea para mostrar que podem sim vencer Satanás. A primeira tentação nós vemos, aleluia, versículo 3 e ao 4. Satanás se aproxima para ele e diz: olha, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Satanás vem com a pedra, transforma em pão. A primeira parte da tentação, Satanás está tentando Jesus na sua necessidade física. Hoje em dia não é diferente. Aqueles que estão passando necessidade, Satanás vem e fala: é melhor você roubar. Vai passar fome até quando? Vai ficar sem pagar aquela conta até quanto? Toma cuidado. Satanás, muitas das vezes, ele parece ser bom, mas ele não tem nada de bom nele. Ele vem tentando enganar Jesus. Transforma estas pedras em pão. Logo na necessidade de Jesus, que é física. Logo na necessidade de Jesus, corpórea. Satanás, ele ataca a necessidade básica, a fome. Se fosse muitos, ia falar: é mesmo, eu sou Deus na terra, eu tenho poder de sobra, então eu vou transformar a pedra em pão e vou mostrar, provar para Satanás que eu sou Deus na terra, que eu sou o filho dele na terra. Eu quero dizer uma coisa: quem tem fidelidade com Deus não tem que provar nada, nem para Satanás, nem para o homem, nem para a mulher, porque o justo não se justifica, quem justifica é Deus. Aqueles que estão permanentemente nas Sagradas Escrituras, nessa doutrina de Deus, não deixe se levar pelas coisas que dizem para você provar alguma coisa para Deus. Jesus, ele responde com uma certa palavra. O que ele diz? Mas sabe o que isso que prova? Tem tanta gente correndo atrás de uma coroa corruptível. Tem tanta gente que não entendeu o propósito de Jesus ainda. Se todos entendessem, irmãos, eu sei que um arroz, um feijão, uma mistura, assassino. Somos um corpo que habita uma alma. Nós somos uma alma que tem um corpo. Glória a Deus. Acho que você não entendeu. Glória a Deus. Nós somos uma alma em que abriga um corpo. Tem gente que pensa que nós somos um corpo e que abriga uma alma. Está errado, é invertido. Se a alma sair do corpo, já era o corpo. Tem que sepultar. Significa morte, morte significa separação. Saiu, não presta para mais nada. Então somos uma alma que necessita ser alimentada. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que isso me faz meditar? Muitas das vezes estamos alimentando tanto a nossa carne que estamos esquecendo de alimentar o principal, o nosso corpo, que é a alma. Aleluia. É por isso que a geração de hoje é depressiva. Escuta aí. Por cima anota aí. É por isso que a geração de hoje é ansiosa. É claro. Não alimenta a alma. Não alimenta o verdadeiro corpo, que é a alma. Se eu não alimentar minha alma, ela vai clamar, ela vai ficar sedenta. Se eu não alimentar minha alma, Satanás vai me tentar a eu fazer coisas que não são apropriadas e Deus não me ordenou. Se eu não alimentar a minha alma, a minha alma vai gritar, vai anelar para receber o alimento
sacia a tua alma. Aquela batata frita que tu come, que tu gosta, não sacia a tua alma. Assistir Netflix e novelinha não sacia a tua alma. Ficar no WhatsApp 24 horas não sacia a tua alma. Eu estou aplicando. Ficar no Facebook, Facebook da depressão, não assacia a sua alma. Não. Mas tem uma coisa que assacia. Ainda que lhe falte o pão, que é perecível, ainda que lhe falte o alimento, que é perecível, a igreja do Real Parque tem que entender que nem só de pão viverá o homem, mas nós temos que entender que se faltar o pão na nossa mesa, o que não pode faltar para mim e a tua alma é o pão vivo que desceu do céu. Oh, maravilha! Ainda que falte o pão perecível, mas não falte o pão vivo que desceu do céu. Se não faltar isso, igreja, o pão vivo que desceu do céu, temos a certeza que a nossa alma estará alimentada, firme, e ela não ficará sedenta, chorando, implorando por socorro. Jesus, e nós temos uma lição que nós aprendemos nessa noite com essa primeira tentação, porque a vontade de Deus deve estar acima dos desejos carnais. Vou repetir: a vontade de Deus sempre deve estar acima dos desejos dos nossos corpos. Aleluia, glória a Deus. Porque é Deus que sabe o que é melhor para mim e para você. É por isso que existem os 10 mandamentos. Eram 613, depois Jesus chamou Moisés e datou mais 10. Não serão bastante. Parece que ficava difícil para cumprir os 10, porque a lei dizia, Deus dizia que se cumprisse todos, esquecesse de um, errava em todos os outros. Então Jesus veio e colocou um basta em tudo. Eu vou resumir isso aqui. Era 613, depois virou 10. Aleluia, Moisés tirou, quebrou a pá, quebrou aleluia, as pedras que estavam ali, escrito o mandamento. Agora eu resumo tudo em 2. Primeiro e maior de todos os mandamentos: amarás a Deus acima de todas as coisas. Segundo, é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cumpriu os 2? Cumpriu os 10. Cumpriu os 2, cumpriu todos aqueles antigos 613. Porque tudo que Deus quer é que nós venhamos aprender dele, que é a fonte que alimenta nossas almas e não deixa a gente enganado, mas muito pelo contrário, ele abre os nossos olhos e faz a gente viver da forma que ele deseja. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. A segunda tentação, olha só, no versículo 5 ao 7, a segunda tentação, nós vemos o orgulho e a ostentação. Satanás, ele achou que ele ia fazer como ele fez com Adão e Eva. Satanás, ele achou que ele ia enganar Adão e Eva naquele instante. Ele achou que ia enganar Jesus como enganou Adão. Só que Jesus veio em forma corpórea para ensinar para nós. Aleluia. Essa lição foi um tapa na cara de Satanás. E também é uma grande lição para o crente da atualidade. Porque se o problema era a carne, pastor, que não conseguia viver nela para vencer Satanás e os desejos carnais, Jesus, pronto, então acabou. Eu vou vir em forma de carne para mostrar como é que faz. Aí não tem mais o que dizer. Olha só, na segunda tentação: lança-te do pináculo do templo. Glória a Deus, aleluia. Satanás, ele usa a Bíblia distorcidamente. Tem gente que não percebe, mas Satanás, ele aplica coisas bíblicas. Por quê? Vamos voltar muitos anos atrás. Quem era Satanás? Um anjo de luz que morava no céu. Ora, quando fala que ele é astuto, fala de uma inteligência superior à nossa, só que é aplicada para o mal, para o erro. Ele tem tanta inteligência, só que ela é aplicada de forma errada. Ora, ele conhece a Bíblia muito melhor do que nós mesmos, porque se ele era um anjo de luz, vamos dizer assim, porque ele usou um versículo isolado do Salmos 91. Lança-te daqui do pináculo.
Porque a palavra diz que Deus dará ordem aos seus anjos para que não tropece em alguma pedra. E assim você não irá ter algum dano. Você não irá se machucar. Só que Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós temos que aprender uma coisa nessa noite. Satanás, todavia, ele quer fazer com que nós venhamos distorcer o plano de Deus, ou desobedecer o que Deus estabeleceu. Mas quem é que manda em tudo e todas as coisas? Não é Satanás, não é o ser humano, não é o pregador que está aqui nessa noite. Quem manda e desmanda, quem abre e que ninguém pode fechar, quem fecha e ninguém pode abrir, é Jesus Cristo que está no céu nesse momento. É Ele que está à destra do meu Pai, dizendo: eu tenho poder sobre as minhas mãos e ninguém pode contradizer aquilo que eu estabeleci. Não se usa a fé para manipular a Deus ou buscar glória pessoal. Eu vou jejuar para Deus fazer o que eu quero. Vai acontecer nada. Eu vou ajudar no culto da Fundação Reviver para ver se Deus me honra. Não faça por interesse não. Porque Deus é soberano, Satanás não presta. Mas nessa noite nós não podemos usar a fé para manipular a Deus, ou buscar a glória pessoal, ou buscar a glória terrena, ou buscar a glória para nós mesmos. Não. Jesus Cristo diz para a igreja brasileira, Jesus Cristo diz para a igreja do Real Parque: se nós somos mais obedientes e fiéis a Deus, Satanás passará vergonha, o nome de Deus será glorificado, a igreja dirá que é santa, e Satanás não vai poder contradizer aquilo que Deus estabeleceu para os santos em Jesus Cristo. Não poderá envergonhar a igreja se nós permanecermos fiéis. Terceira tentação, versículo 8, do 8 ao 10. Satanás, ele vem com poder e glória. Ele quer apresentar poder e glória. Só que, cara, aqui entre nós, Satanás, desde que ele é expulso, você não percebeu, mas eu vou te alertar. Ele está querendo copiar Deus num plano paralelo. Prova-me, pregador. No céu, Isaías relata que ele queria estabelecer um trono acima das nuvens, um trono glorioso. Sabe o que é isso? Ainda assim, quando ele estava no céu, era anjo de luz antes de ser expulso, chutado para baixo, para dominar a terra. Ele já queria ser como Deus. Ele queria ter o seu trono, ele queria ter os seus adoradores, ele queria fazer o papel de Deus na terra. Ainda hoje tem que estar adorando Satanás, cortando a cabeça, decapitando a cabeça do bote, arrancando sangue, aleluia, dos animais para tomar e se consagrar. Ainda assim estão matando as galinhas pretas, e não somente a preta, porque tem diversos tipos de trabalho que eles são usadas. Eles estão arrancando 5 corações dos bois, colocando na vasilha com sangue para fazer o pacto. Tem gente que está adorando Satanás nesse momento. E o que isso quer dizer, pregador? Ele está com um plano paralelo, querendo imitar a Deus. Só que para a tristeza do inferno e para a glória do céu, a gente tem a convicção que Satanás, ele pode tentar imitar, ele pode tentar investir, ele pode usar de pessoas, manipulá-las, usar como o seu cavalo para oprimi-las e fazer com que elas façam a sua vontade e assaciem os seus desejos. Mas eu creio que nessa noite o que prevalece é a luz, o que prevalece é o poder divino, o que prevalece não é o poder de baixo, mas é o poder de cima, que diz para mim e para você: é eu que tenho o controle sobre a palma das minhas mãos. Ainda que esteja alguém na tua casa falando: vai feita obra de feitiçaria para mim, vai feita obra de feitiçaria para minha filha, para o meu casamento, eu tenho uma notícia para você e vai glorificar o céu. Deus tem tudo no controle, nas palmas da sua mão.
ser como Deus. Aleluia. Na terceira tentação, no poder e glória, nós vemos, ele diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Há muitos nos ministérios que estão se vendendo para a maçonaria. Eu vou falar porque eu não prego por agenda e eu não tenho rabo preso com ninguém. E Deus não me deu autoridade para mim não ficar calado, não. Isso aqui não é atacando ninguém, mas é uma verdade que a gente deve meditar. Tem gente que acha que está se vendendo por R$1 milhão. Não está. Está vendendo a alma por um capiroto. Está vendendo a alma por Satanás. Então nem tudo que a gente vê que parece ser é. Às vezes a pessoa tem fama, tem poder e tem dinheiro. Talvez o ímpio ou um crente humilde que ainda não reconheceu o propósito de Deus, ele vai pensar: Deus abençoou e prosperou muito essa pessoa. Mas nem todos que são prósperos foi Deus que prosperou. Nem todos que estão lá acima foi Deus que colocou. Porque o Satanás está oferecendo muitas coisas para enganar homens e mulheres nessa terra, seja crente ou não crente. Tudo isso eu te darei, olha o versículo 8: se prostrado me adorares. Satanás nessa altura ele está pensando que ele está falando com o primeiro Adão. Só que há 2 Adão na história aqui. Do plano da humanidade, o primeiro Adão, ele peca e leva todos a pecarem. De lá para cá, de Gênesis, nós vemos que depois do pecado de Adão, assim se formaliza e se inicia, aleluia, o pecado original. Que pecado original? Aonde o pecado entrou no mundo e de lá para cá ele vem arrastando até aqui, vai arrastar até que Deus nos tire dessa terra. Esse primeiro Adão levantou-nos a pecar, mas tem o primeiro Adão que veio, ele nasceu no santo dos santos, nos últimos, no ventre de Maria. Para quê? Ele nasceu lá para nos ensinar que uma coisa ele veio fazer nessa terra: nos ensinar a verdade, nos ensinar as escrituras e nos ensinar o caminho. Ele se entregou na cruz, pagou um alto preço, morreu, foi chicoteado, cuspido, caluniado, zombado, foi traído, foi vendido por 20 moedas de prata. Mas para quê? Para que ele entregasse aquele sangue dele na cruz, para que hoje pudesse dizer: eu vos redimi, eu paguei o preço por vocês, está liquidado, eu paguei o preço e vocês pertencem a mim novamente. O primeiro Adão nos afasta de Deus, mas o segundo nos compra de volta para Deus. O primeiro nos afastou de Deus, nós pecar, e tem os seus filhos Abel, Sete e Caim. Nós vimos que já veio o sentimento da inveja, o primeiro homicídio. O primeiro nos faz ficar distanciado de Deus, porque a Bíblia diz que éramos inimigos de Deus. Havia um véu do templo que estava posto, e não era qualquer um que tinha contato com Deus. Mas veio o segundo Adão e diz: Satanás acha que vai comprar vocês, ele acha que tem poder sobre vocês todos. Hoje eu ponho um basta nessa história. Eu brado, a terra treme, o sol perde a sua cor, a terra enxerga que verdadeiro mataram quem não era para matar. Aleluia, mas tinha a proposta de Deus. Eles pegaram pessoas achando que ia trazer glória para eles, mas trouxe glória para o reino de Deus. Trouxe glória foi para a nossa vida, porque se Ele não pagasse o preço, eu e você não estaria aqui. Jesus Cristo não tinha apontado e me escolhido ainda no ventre da minha mãe, sabendo assim que eu viria um traficante, sabendo assim que eu viria um usuário, sabendo assim que eu viraria marginal sobre a face dessa terra. Mas Jesus Cristo pagou o preço para dizer: Satanás corrompeu, Satanás enganou, Satanás nos afastou de Deus, mas hoje eu pago o preço para você de novo. Hoje eu trago você de volta para mim, e isso é para mostrar que eu tenho controle sobre todas as coisas. Aleluia! Isso que Satanás fez é uma proposta para um atalho. Quer crescer espiritualmente, quer avançar? Preste atenção, irmãos. O culto está aqui. Glória a Deus! Quer avançar? Quer adorar Deus de espírito e verdade? Quer ver Deus te honrar? Não procure pegar atalhos. Suba degrau por degrau, pague preço por preço, carregue a tua cruz. Ah, irmão Vinícius, mas a cruz é muito pesada. Mas é tua. Aleluia! Cada cruz tem um tamanho, cada cruz tem um peso. A cruz do pastor eu não posso suportar porque é exclusiva
sua, pode carregar que ela é toda tua. A minha vocês não podem carregar, porque Deus estabeleceu para mim aquilo, né? Deus diz, Deus não coloca nenhum fardo que a gente não possa suportar. Então não busque aceitar proposta para atalhos. Os atalhos fazem com que a gente caia da graça e se afaste de Deus. Jesus ele rejeitou. Jesus ele rejeita. Ele diz rejeitando: ao Senhor teu Deus somente adorarás. Oh, glória a Deus. Tem tantos deuses sendo adorados. É Miguel, é Serafim, é Querubim, é Gabriel, é Maria, é João, é Pai Francisco. Mas só tem um. Glória a Deus. Aleluia. Só tem um. Só o Senhor teu Deus. A Ele adorarás. Não que está escrito isso? Êxodo, capítulo 20. Somente Ele tu vai prestar o culto e mais ninguém. Não é para prestar culto ao patrão, não é para prestar culto à patroa, não é para aleluia ficar aleluia idolatrando ninguém. É somente Ele. Enquanto tem gente que está saindo da tua casa para comprar um Deus de porcelana, eu posso dizer para mim e para você: o nosso Deus ele não encontra em qualquer esquina. O nosso Deus ele não paga 15, 20, 30 ou 50 reais dele. O nosso Deus é vivo, é soberano. Ele faz, Ele tem, Ele pode, Ele manda, Ele desmanda. Não é esse Deus barato que eu posso pegar com a minha mão e locomovê-lo para onde eu quero. O Deus que eu estou pregando aqui e apresento nessa noite, Ele não pode se submeter à mão de um homem pecador. Então vejamos, quem é que estamos adorando? Aplicação: não devemos trocar obediência por prosperidade imediata. Aleluia. Porque Satanás ofereceu isso. Se você prostrar agora, nós está vendo o monte que estamos? Estou vendo. Olha aí para baixo. Todo esse reinado eu vou te dar. Tudo que você vai estar tudo no seu poder. Agora a pergunta que não quer calar: será que Satanás é tudo isso mesmo? Ele oferece, ele dá. Mas a verdade é que eu conheço um Deus que tem controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Não devemos trocar obediência por prosperidade imediata. Não troque, não vende, não se negocie. Pague o preço que for. Nem tudo está sobre ter, sobre ser. Não. Haverá naquele grande dia, como a parábola do rico e do Lázaro, a quem teve tudo, mas ao mesmo tempo não teve nada. A quem não teve nada e a única coisa que tinha era um caco de telha para se coçar, ou um cão que vinha lamber as suas chagas. Lázaro, mendigo, se alimentava das migalhas que caía da mesa de um tal chamado rico. Ele não tinha nenhum valor, que nem o nome dele foi mencionado, mas o mendigo foi Lázaro. Nem o nome dele não mencionaram, é chamado de rico só. E o que a gente sabe é que os dois morreram. A pergunta que não quer calar: quem é que foi imediatamente recebido no seio de Abraão? Lázaro. Hã? Lázaro. Isso nos diz que a gente não deve encher nossos olhos com as coisas temporais. Isso nos ensina que a gente não deve encher nossos olhos com coisa tão pequena. Porque aquilo que é mais glorioso, Jesus Cristo apontou e nos diz dentro da sua palavra: o que eu tenho preparado para vós, ainda os seus olhos não enxergaram. O que eu tenho preparado para vós, ainda o teu coração não subiu ao teu coração. Não soou no teu ouvido que eu tenho preparado para a tua vida, para a tua casa. Não soou no teu ouvido. Ninguém pode te datar, ninguém pode te dizer, ninguém pode proferir ainda. Mas permaneça fiel, porque você vai ver. Há tempo que, aleluia, a exaltação está chegando na tua vida. Não dê um passo fora da minha permissão. Não devemos
Satanás está furioso. Glória a Deus. E por mim ele vai ficar mais ainda. Porque a verdade ela tem que ser explicada. Verdade, meu Deus. Eu fico triste quando eu vejo pessoas abrir a Bíblia, ler o versículo, isola ele e fica contando a própria vida. Se for para contar a sua vida, prepara um culto só de testemunho. Porque fala que vai pregar, fala que vai fazer a campanha, mas pega, lê o versículo e fala da vida da pessoa, fala que está na faculdade, fala que está ali, fala... Não, irmãos, abriu a Bíblia, lê o versículo, pega a Bíblia. E é o que está faltando mais no nosso meio. Porque o que alimenta a nossa alma, como eu preguei lá no início, é a palavra de Deus. Não é o dinheiro, não é as coisas perecíveis, temporárias, é única e exclusivamente Deus. Aleluia. Nesse texto tem vitória e reconhecimento. Glória a Deus. Nesse texto tem vitória e reconhecimento. Para quê? Para quem foi e pulou a cerca? Para quem foi dar um passo maior do que a perna? Para quem foi e desobedeceu? Para quem foi rebelde? Não. Quem permanece, como eu falei no início, fiel a Deus, terá a sua recompensa. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, versículo 11, que finaliza: então o diabo o deixou. Sabe o que é isso? Quer dizer? Resistência com a palavra. Aleluia. Isso gera libertação. Eita, glória. Aleluia. Antigamente o desejo era prostituição. Mas se permanece obediente e procura viver o que a Bíblia aplica, resiste. E quem resiste tem uma recompensa. A própria palavra gera a libertação. Satanás bate em retirada. É por isso que nós temos que permanecer. Porque se Satanás me tenta da direita, eu resisto. Satanás me tenta da esquerda, eu resisto. Satanás me oferece coisas que poderiam encher meus olhos, eu rejeito. Satanás vem com manjar, eu rejeito. Satanás vem com prato, eu rejeito. O que acontece? Ele vai tentar outro. Ele não vai tentar nem eu nem você, porque ele já viu que com nós não tem jeito. Ele vai deixar de nos tentar naquele momento. Ele pode vir com outras astúcias, mas naquela não irá nos vencer, porque nós estaremos ficados na rocha que é Jesus Cristo. Glória a Nós Deus. temos exemplo, eu não vou entrar porque não é a mensagem que eu vou pregar, mas Daniel vieram com manjar. Imagina Daniel no palácio, considerado como uma das 8ª maravilhas. Os muros eram de pedras preciosas, a torres enorme, palácio elegante, chique, riquíssimo de Nabucodonosor. E quando eles são tomados cativos, exilados da sua terra natal, colocados, aleluia, no palácio, foram passados pela Universidade Babilônica para mudar a sua cultura, fizeram aculturação para que eles pudessem se corromper. Colocaram na escola da Babilônica para aprender letra das cuneiformes, para aprender línguas babilônicas dos caldeus. Colocaram, aleluia, na faculdade, colocaram ali para aprender religião dali. Trocaram o nome deles. Mudaram por completo o externo, o nome, a cultura. Quem está preparado com Deus pode trocar o nome de Daniel para Beltesazar. Pode trocar o nome de Ananias, aleluia, para Sadraque. Pode trocar o nome, aleluia, de Azarias, aleluia, por Mesaque. Pode trocar o nome, aleluia, do outro e pôr Abednego. É os deuses pagãos de Nabucodonosor. Mas quem é fiel a Jesus Cristo pode trocar o nome, pode colocar na Universidade Babilônica, pode estar no Egito, mas não se corrompe e não se entrega, porque deram do manjar, deram do vinho. E Daniel disse: eu não vou me contaminar. Eu não vou, eu tenho uma firme decisão dentro de mim, não irei me contaminar. Glória a Deus. Aleluia. Cai aqui entre nós, irmão Wagner. Se fosse os crentes de hoje, nossa, me colocaram, eu fui preso. Está acontecendo um negócio tão muito louco no Brasil. Vieram, tomaram os crentes, raptaram e colocaram nos Estados Unidos.
Colocaram dentro da faculdade dos Estados Unidos, agora tem que aprender prostituição. Agora tem que aprender idolatria. Aqui entre nós, se fosse muitos no lugar de Daniel de hoje, eu ia falar, já estou no palácio. Mudaram meu nome. Roubaram da minha família. Estou longe da minha casa. Estou num poder tão grande aqui que não tem como sair daqui de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Vou aproveitar das iguarias. Já que está tudo condenado, já está tudo perdido, vou sentar na mesa, tomar do vinho e comer do manjar. Tem gente que nem precisou chegar nesse estado de sair exilado e já está se contaminando. É verdade, Jesus. Mas eu creio que essa igreja não vai se contaminar. Glória a Deus. Não se contaminou e nem vai se contaminar. Porque quem se contamina tem parte com o diabo, viu? E no dia que ele for, ele vai levar junto. Então o diabo deixou. Anjos o serviram. No final de Jesus ter resistido, combatido com a própria palavra, os anjos vêm e o servem. E o que isso quer dizer? Deus honra aqueles que permanecem fiéis. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus honra os que permanecem fiéis. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Talvez o seu tempo não chegou. Aguenta mais um pouquinho. Deus sabe a hora certa de te honrar. Talvez você foi posto num cargo, você esteve num cargo, ninguém te valorizou, ninguém te reconheceu, ninguém te ajuda. Fica tranquilo. Fica lá onde Deus te colocou. Não sai, não se vende, não se negocia. No momento certo, os que permanecem fiéis são abençoados e honrados por Deus. Glória a Deus. Pode exaltar Jesus. Eu quero trazer uma aplicação. A tentação ela virá. Mas a palavra de Deus é a arma principal para se combater a tentação. A tentação virá, mas a palavra de Deus é a arma principal. Não é a força do braço, não é o dinheiro, não é o Pix. É a palavra de Deus. Aleluia. Jesus ele venceu como homem, sim ou não? Sim. Nos mostrando que também podemos vencer. É por isso que ele toma forma corpórea sobre a face dessa terra. Jesus desafia a igreja do Real Parque hoje a conhecer a palavra e confiar nela nas horas de provas. Aleluia. Glória a Deus. Confia, aplica e vive. E a vitória será certa, vinda da parte de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Diante dessa oportunidade, eu gostaria de perguntar aqui: aonde está a primeira pessoa que gostaria de fazer a confissão que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida? Dê um sinal com a tua mão. Alguém que estiver afastado, alguém que nunca aceitou Jesus, alguém que nunca congregou em nenhum lugar, dê um sinal com a tua mão. Tem alguém? Dê um sinal com a tua mão. Entrega a tua vida para Jesus. Glória a Deus. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, nós vemos Ele direcionar ela por completo em todas as coisas. Não tem ninguém? Você que não aguenta mais de tanta ansiedade, tanta opressão. Você que não aguenta mais a angústia, o medo. Você precisa conhecer Deus. Antes de aceitar Jesus, todo dia, o irmão Wagner conhece o Capão Redondo lá, né? Minha casa. Todo dia, na janela em cima da minha cama, o diabo aparecia para mim com uma arma na mão. Antes de eu aceitar Deus, ele vinha me oprimir, ele vinha colocar medo em mim. Todo dia, quando caía a noite, ele aparecia lá.
E o medo de fechar aquela janela. Já estava aberta. Como que eu ia lá fechar, dar de cara com ele? Se ele estava do lado de fora assim, ó, olhando para dentro. Caramba, não. Acho que o mais triste era quando estava calor. Eu queria ficar pegando aquele sereno que vinha de noite na janela. Minha cama estava embaixo da janela. Aí eu dormi, esqueci aberto. Do nada. Eu acordava 3 da manhã, a janela aberta. Quem estava lá? E o medo? Eu ficava pensando, ou eu pulo da cama rápido antes que ele dá uns disparos no meu corpo, ou eu tento fechar a janela e ele me pega. Era triste. Isso não é nem um terço do que eu passei sem Deus. Tinha vezes que eu dava um pulo e corria para ver se ele me pegava. Mas até que o momento eu lembrava de Deus. Quando eu lembrava de Deus, eu falava, não, Deus é maior que Satanás. Aí sim eu tinha coragem de fechar a janela. E ele saiu. Amém? Amém. Tem alguém que parece fácil para Jesus? Não tem ninguém? Glória a Deus. Já fizeram as ofertas? Pega o Glória para a Jesus. Deus. Aleluia. Pega a sua oferta para Jesus. Contribua. É culto da Fundação Envio hoje? Não, né? Mudou, né? Mudou. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega o seu melhor para Jesus. Se põe de pé. Pai, Aleluia. aqui estão os ofertantes, os dizimistas, os contribuintes, meu Pai. Os mantedores da sua obra. Glória a Visita Deus. cada qual, meu Deus, em suas provações e necessidades. Aleluia. Suprindo todas elas. Nós oramos e te pedimos com a total fé. Em nome de Jesus. Pode depositar minha alegre? Glória a Deus. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, Eu também posso falar. O Senhor é meu pastor. e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor. Mas o Senhor é meu pastor. Glória a Jesus. Em nosso meio tem uma pessoa. Eu quero ser breve, irmãos, por causa do horário, amém? Você vê que está te caracterizando, você toma posse, levanta a mão, dê um sinal. Aqui tem uma pessoa que você tem passado umas retaliações. Só que você não tem discernimento e você não sabe o que é retaliação. Retaliação é investida espiritual do inimigo contra a nossa vida espiritual. Para nos abater, para nos pôr medo, para tentar nos fazer desistir. Aqui tem uma pessoa que você tem passado muita tristeza e muita angústia. Esse sentimento ele não provém de Deus. Aonde está essa pessoa? Receba em nome de Jesus Glória a Deus. o alívio para a sua alma em nome de Jesus. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui tem uma pessoa que você ouve vozes. Você acaba ouvindo vozes no seu ouvido. Você acaba pensando que é coisa da sua cabeça. Que é você nas suas imaginações. Cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa? Glória a Deus. Aleluia. É assim mesmo? Jesus repreende esse mal. Glória a Você Deus. crê? Vem aqui para minha irmã mais uma vez. Oh, Em nome de aleluia, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus, ele tem um plano. E o plano de Jesus é contrário aos planos humanos. Amém? Essa moça ela só está aqui nessa igreja porque Deus ele tem um projeto sobre a vida dela. Senão ela não estaria aqui não. Talvez ela estaria definhando numa cama. Amém? Vem mais Amém. perto aqui, fecha os seus olhos. Pode soltar as mãos. Jesus, entrega a vitória.
vitória dessa moça agora, meu Deus. Em nome de Jesus, repreenda todo o mal, Senhor. Todas as vozes, meu Deus, vai jogando por terra agora em nome de Jesus. Vai queimando agora, Jesus Cristo, toda a perseguição espiritual contra a vida dela. Toda a legião que está oprimindo essa moça agora em nome de Jesus Cristo. Eu te repreendo agora, vai saindo lá da casa dela. Sai da casa dela em nome de Jesus. Para de perseguir a partir de hoje a vida dela. Todo mal, todo zumbido, todo sopro de Satanás contra a vida dela. Em nome de Jesus, perdendo as tuas forças. Em nome de Jesus, perdendo as tuas forças. Dá a vitória em nome de Jesus. Amém. Todo mal. Oh, glória a Deus. Você vai dizer que, você vai vir contar o testemunho e dizer, ó, verdadeiramente eu me sinto melhor. Glória a Deus. Abençoe, irmão. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de orar por essa jovem aqui. Ela está com você? Traz ela aqui, vem aqui com ela, rapidinho. Glória a Deus. Aleluia. Jesus tem a vitória, glória a Deus aqui para nós. Como é o seu nome? É? Primeira vez aqui? Não? Fecha os olhos. Tem a obreira aqui? Pode soltar as mãos. Jesus, o Senhor sabe, meu Pai, o que ela está vivendo, meu Pai querido, na sua estrutura psicológica. Eu coloco as mãos sobre ela, meu Deus. Repreenda todo o mal, meu Deus, sobre a vida dessa jovem. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus querido, alcança o coração dela, meu Pai. Vai alcançando, meu Deus querido, e todo o plano do diabo, meu Deus, contra a vida dela, que ela ainda não conheceu, meu Pai, que ainda ela não descobriu, meu Pai, que ele investe contra a vida dela. Desfaça agora, meu Deus, e dai a grande vitória a ela, em nome de Jesus. Amém? Amém. O inimigo ele estava planejando algo contra a sua vida. E o inimigo, ele não poupa ninguém. Jesus, ele chama você para você se firmar na presença dele. Porque o que ele tem para você não é na zona desse mundo. Os desejos que estão dentro do seu coração não é de Deus. Você olha e tem um desejo para as coisas que são temporais, coisas de jovens, de adolescentes. Só que Deus já tem um plano para você e ele está olhando o seu futuro. Ele chama você para você se apegar a ele, porque só nele que você vai ter a verdadeira felicidade. Aleluia. Você crê? Toma posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. No nosso meio tem uma pessoa que Deus me fala que você anda se queixando por algumas perseguições que você tem enfrentado. Jesus diz para você: se você confiar única e exclusivamente em mim, você verás que um novo tempo está chegando sobre a sua vida. Glória a Deus. Cadê essa pessoa? Eu quero a pessoa revelada. Ainda não, mas posso tomar posse mediante a fé. Quer a vitória? Isso. Pode receber da parte do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém? Graças a Deus. Até aqui o Senhor me permite, irmãos. A obra do Senhor é feita com ordem e com decência. E tudo sob a direção de Deus. Amém? Amém. Que Deus ele possa abençoar cada um de vocês. Quando Deus preparar, eu vim aqui, não consegui pelo tempo contar o testemunho. Mas eu creio que vai vir outras oportunidades. Amém. Não vai ficar só nessa não. Amém? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Pode exaltar Jesus.